Uau, que presença maravilhosa nesse lugar. Eu não sei você, mas tá difícil conter a presença do Senhor aqui hoje. Eu sinto muito forte uma unção nova sobre a Eclectos hoje. Eu sinto de fato hoje o rio transbordando nesse lugar. É a alegria do Senhor, é a novidade do Senhor para nós essa noite. Você está com fome na palavra, Eclectos? Amém? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou esposo dessa princesa, a Sabrina. A gente é casado um pouco mais já de 7 anos. Nós lideramos o Connections Eclectos aqui na Zion Recife. Para aqueles que já perceberam, né? Meu sotaque não nega, eu não sou daqui de Recife. Sou do interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Mas estamos vivendo e experimentando da bondade e fidelidade do Senhor aqui em Recife há um pouco mais de 4 anos. E desde então, o Senhor ele tem sido muito fiel com a gente. Muito bondoso, muito misericordioso. Enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, Ele estava falando muito comigo. Muito sobre o que Ele já fez na minha vida, não só aqui em Recife, mas também em São Paulo, e o que me levou até chegar aqui em Recife. E desde então, eu sempre vi que Deus estava cuidando de mim o tempo todo. Eu não sei você, mas eu não nasci num berço evangélico. Na época eu namorava com a Sabrina, mas é porque eu aproveito e falo, tá? Namoro não é evangelístico, tá, pessoal? Se você não namora, não vá procurar a sua pessoa amada em lugares errados. Temos aqui a igreja. Procura as pessoas certas nos lugares certos. Eu sou 1 em 1 milhão que aconteceu por acaso, mas não é o que eu recomendo. Mas nesse tempo que eu namorava com a Sabrina, ela sempre foi intencional comigo também. Ela sempre me chamava para ir para a igreja. Ela sempre me chamava para cultuar com o Senhor. E eu confesso que eu fugia por diversas vezes, mas o Senhor ele encontra a gente. E 2 cultos não eram seguidos, mas eram espaçados pela até a pressão que eu sofri em casa. Mas teve uma semana no meu trabalho, sozinho eu clamei ao Senhor, mesmo que ainda não sabia nem orar, uma oração simples. Falei: Senhor, se é isso que você tem para a minha vida, se esse é o meu chamado, se esse é o meu propósito, que o Senhor me guie para isso, mas que o Senhor também, Pai, me conduza em paz e que não gera confusão em casa. Naquela mesma semana, no domingo, assim que estava próximo do horário do culto, a minha mãe vira e me pergunta: filho, você não vai hoje na igreja com a Sabrina? Aquilo ali me gerou um espanto, mas ao mesmo tempo uma surpresa. Falei: não sei, mãe, por quê? Ela falou assim: filho, vai com ela, eu só quero que você esteja perto do Senhor. Aquilo ali foi uma resposta do Senhor para mim. Eu não sei você, mas mesmo quando a gente não entende os propósitos de Deus, mesmo quando a gente não entende o que o Senhor está fazendo, mas a gente confia. E ali eu confiei. Desde aquele dia então, eu confessei a Jesus, eu sigo nos caminhos do Senhor, e desde aquele dia o Senhor de fato, Ele mudou a minha vida e a minha história. Antes daquele momento, eu achava que as coisas aconteciam por coincidência, por sorte, talvez por acaso, mas depois daquele dia eu entendi, era o Senhor que estava cuidando da minha vida. Eu não sei se você já pensou dessa forma, mas quando a gente é encontrado pelo Senhor, o trajeto da nossa vida muda, a nossa mentalidade é transformada. E para Deus, não existe essa possibilidade de coincidência, não existe essa possibilidade de por acaso. Para Deus existe propósito, existe o destino e existe o cuidado. E é exatamente isso, Eclectos, que eu quero falar nessa noite, sobre o cuidado de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa história. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 6, nós vamos ler do versículo 25 ao 30.
Mateus 6, 25 ao 30. Se você vê alguém que está sem Bíblia, compartilha com ele ou com ela para participar também. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Esse é um sermão, talvez um dos mais conhecidos de Jesus, o Sermão do Monte. É um sermão que sempre falou comigo no meu coração, porque enquanto o povo daquela época, ele estava esperando o Messias militar, o Messias que vivia em palácios, o Messias que iria vir com espada na mão. Jesus, ele mostra um reino totalmente diferente. Ele mostra um reino que não começa em palácio, ele mostra um reino que não começa pela espada, mas um reino que começa pelo coração. É um reino que começa de dentro para fora. E lá em Mateus 5, 8, é as bem-aventuranças do Senhor. Isso também está fazendo parte dentro do Sermão do Monte. Jesus, ele fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu gosto muito da Bíblia, eu não sei você, mas eu fico irado, uma ira santa, confesso, mas é uma ira santa quando eu vejo aquelas pessoas que falam, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia tem que passar por uma nova versão que tem que mudar totalmente a linguagem. Eu sou aquele que não concordo com isso. Por que eu não concordo? Porque a Bíblia é o livro mais atualizado. Ela pode passar dia, pode passar noite, mas ela sempre está atualizada. E naquela época, ela já era atualizada, se fosse para viver isso. Porque eu gosto que Jesus, ele estava falando ali no capítulo 6, que a gente acabou de ler de Mateus, uma palavra que acontece até hoje, que é sobre ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos. Ele estava falando aqui para o quê? Para aquele povo? Sobre ansiedade. O que me chama a atenção, que aquele povo, ele não estava vivendo uma tranquilidade. Aquele povo, ele estava assim, vivendo sobre a opressão romana, sobre a escassez, sobre a instabilidade. E naquele período, a ansiedade por um alimento, pelo um vestuário, não era exagero naquela época. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Porque mesmo com todo esse contexto social, ele fala o quê? Não andeis ansiosos. Porque a ansiedade é muitas vezes, nós tentamos assumir o controle que só pode o Senhor controlar. A ansiedade, ela é a voz do medo. Mas o cuidado, ele é a voz de Deus. Lá em 1 Pedro 5, o verso 7, ele fala sobre isso. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Jesus, ele não estava falando para aquele povo, eu estou com os olhos fechados sobre a sua ansiedade, não. Mas ele estava depositando e direcionando o povo para onde eles deveriam olhar. Jesus, ele sempre pregava de forma simples, usava exemplos simples, para que eu e você, assim como aquele povo, pudesse não apenas se conectar com ele, mas aprender de fato. E aqui ele usa dois exemplos: as aves que não armazenam e os lírios que não trabalham, mas ambos são sustentados por Deus, em Mateus 6, 26. Mas, pessoal, só um parênteses aqui, os lírios, tá? Os lírios do campo, eles não trabalham, mas eu e você, nós temos que trabalhar, e isso aí é bíblico, tá? Lá em Gênesis 2,15, fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar. O que é o lavrar?
trabalhar e o guardar. Isso aqui, nós somos sim sustentados pelo Senhor. O Senhor pode nos sustentar, mas também tem que trabalhar. Você tem que fazer a sua parte. Não adianta você só depositar fé, esperança e confiança no Senhor e você não fazer nada. Eu costumo dizer que aquela segunda lei de Newton, na verdade, não tem nada a ver, porque não foi Newton que criou, foi o Senhor. Por que eu falo isso? Porque o Senhor é a reação da nossa ação. Primeiro você vai e depois o Senhor faz, mas você tem que agir primeiro. Não fica acomodado esperando, vai atrás. Então Jesus, ele não estava ignorando sobre a realidade daquele povo, mas sim, ele estava ensinando sobre confiança em Deus. E é interessante que ele fala também, ele faz uma pergunta que não é apenas para aquele povo, mas é para mim e para você. Não valei vós muito mais? Eclectos, se Deus cuida da natureza, se Deus cuida dos lírios do campo, das aves, quem dirá de mim e de você, que fomos feitos imagem e semelhança dele? O problema da nossa geração nunca foi provisão. O problema da nossa geração sempre foi falta de confiança em Deus. Sempre foi falta de entregar tudo nas mãos do Senhor. Problemas sempre vai existir, mas como você age com o problema que vai mostrar quem é o seu coração. O salmista, lá no Salmo 125, ele fala: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E quando eu olho para a minha história, eu vejo algo muito claro. Deus, ele estava cuidando de mim muito tempo antes de eu saber de fato quem era o Senhor. Isso me leva para o primeiro ponto da mensagem de hoje: o Deus que preserva a vida. Se você está anotando, anote. Se você não está anotando, comece a anotar agora. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus 6, 27 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora da sua vida? Jesus, ele mostra que a nossa vida está na mão dele. Jesus, ele mostra que nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos controle de nada. Nós somos, sim, dependentes dele. E eu gosto de Provérbios 21, que ele fala assim: o coração do rei é como ribeiro nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde ele quiser. O rei, nos países que ainda tem monarquia, ele é a soberania aqui na terra. Ele tem total autoridade para mandar, para fazer o que ele quiser dentro daquele país. Só que aqui em Provérbios o Senhor fala: o rei é como ribeiros nas minhas mãos, o Senhor dizendo, e ele dirige para onde ele quiser. O rei, ele pode governar um país, mas ele não governa nem a própria vida, porque quem governa é o Senhor, e ele também faz isso na nossa vida. E Deus, ele inclina o coração de quem ele quiser para cumprir os seus propósitos. E eu sou prova viva disso, Eclectos. Quando eu ia fazer 2 anos, na verdade, eu estava passando por uma enfermidade muito grande. Próximo da semana ali do meu aniversário, meus pais já tinham me levado para todos os médicos que você imagina, e ninguém identificava o que acontecia. Eu tinha várias dores, fortes dores na região do abdômen, e nenhum médico identificava o que estava acontecendo. Simplesmente falava que era uma virose, que iria passar. Mas chegou um ponto, na semana do meu aniversário, eu parei de andar. Eu não tinha como andar mais, porque as dores eram muito fortes. E minha mãe, ela levou eu para uma amiga dela, para uma mulher, na verdade, e essa mulher nem chegou a me ver. Ela nem chegou a olhar para mim direito. Ela simplesmente falou: leva o seu filho agora para o hospital, porque ele está morrendo. Minha mãe, óbvio, levou. No caminho do hospital, ela falou com meu pai sobre o que tinha acontecido, e meu pai foi correndo para o hospital. Só que São José dos Campos hoje, para quem conhece, é uma cidade desenvolvida. É uma cidade, não vou falar que ela é como uma capital, mas ela é melhor do que muita capital na parte de estrutura. Mas naquela época, tinha um hospital só na cidade.
Então pensa como é que era. E exatamente nesse dia que eu estava indo para o hospital, tinha acontecido um acidente muito grave na rodovia, entre um caminhão e um ônibus. Então todas as ambulâncias que tinha nesse hospital estavam atendendo essa emergência. Todo o banco de sangue que tinha nesse hospital estava sendo usado para essa emergência. O hospital estava verdadeiro um caos. Mas, assim que eu cheguei, eu fui atendido, um médico identificou qual era o meu problema. Eu estava com a apêndice estourada. Apêndice, quando o problema é detectado no início, é uma cirurgia muito simples. É algo fácil de tratar. Mas quando ela é estourada, os órgãos, ele começa a ser contaminado. Ele começa a sujar você por dentro. O médico explicou isso para o meu pai. E já nessa primeira conversa, ele foi muito claro. Ele falou, olha, é difícil ele sobreviver, mas a gente vai fazer o possível para isso. E é engraçado que ele deu ainda uma missão para o meu pai. Como não tinha ambulância naquela região e não tinha sangue, ele falou para o meu pai, eu preciso que você vá no hospital, na cidade vizinha, e colete o sangue. E assim que você coletar, como não tem gente para te atender aqui, você vai subir essa escada e você vai colocar o sangue nessa sala. Só que quando sobe essa escada, tinha 2 salas. Meu pai não sabia qual que era. Então ele foi, pegou o sangue na cidade vizinha, subiu. Na hora que ele sobe a escada, ele entra numa sala. E nessa sala, era a sala que eu estava fazendo a cirurgia. Ele fala que tinha uma bacia. Ele fala isso até hoje, que era uma bacia de cor azul clara, com vários órgãos meus ali dentro. E os médicos fazendo a limpeza. Eu estava numa outra maca. Nesse momento que ele entrou, os médicos estavam fazendo parada cardíaca. Era a segunda parada cardíaca que eu estava tendo naquela hora. E o médico viu meu pai naquele momento, ele tirou ele rapidamente e falou para ele, olha, é a segunda parada cardíaca que o seu filho está tendo. Você viu, você não deveria, mas você viu. Você viu o que ele está passando. Se ele sobreviver, é um verdadeiro milagre. Mas se ele sobreviver, as chances de sequela é muito grande. Meu pai, ele fala que minha cirurgia demorou horas e horas. Ele não desceu essa escada, ele ficou ali por algum momento. Não sei se orando, se clamando, se pedindo misericórdia pelo Senhor. Mas ele fala que assim quando ele desce, a minha mãe pergunta para ele, e aí, está tudo bem com ele? E o que ele fala? Um homem forte? Sim, está tudo bem. Vai dar tudo certo. E mesmo contra a medicina, mesmo contra tudo, mesmo contra qualquer palavra de um homem, tinha acima de tudo que era a palavra de Deus. O Senhor ali, ele estava preservando a minha vida. O Senhor ali, ele não apenas fez um milagre, assim como o médico disse, que seria um milagre se eu estivesse vivo. Aqui eu estou vivo, mas não apenas vivo, sem nenhuma sequela. Dizem que a única sequela que tem, que aí é mentira, tá, galera? Isso aí não é sequela, isso aí é algo bom que o Senhor faz, é ser corintiano. Então isso aí não é sequela não, isso aí não é sequela. Mas Deus, ele decidiu preservar a minha vida. E quando Deus, ele decide preservar a vida de alguém, nenhuma circunstância pode impedir. Nada vai impedir. Seja ele usar você, uma pessoa que você nunca viu na vida, ele vai usar para te salvar a sua vida. Em Salmos 27, fala, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Se Ele cuida do lírio do campo, quem dirá de nós? Quem dirá de você, Clectos? Nosso Deus, Ele preserva a vida, mas também Ele é o Deus que preserva destino. E esse é o segundo ponto da mensagem de hoje, o Deus que preserva destino. Lá em Jeremias 29:11, texto muito conhecido, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano,
planos de dar a vocês esperança e um futuro. A minha vinda de São José para Recife, algo que era muito claro para mim, que não era apenas sobre o meu trabalho. O trabalho era apenas um meio que o Senhor estava encontrando para cumprir um propósito maior. O que parecia apenas uma transferência de emprego, na verdade, era um direcionamento de Deus. O que parecia apenas uma oportunidade de ter um salário melhor, na verdade, era alinhamento de propósito. Mas se eu falar para você que foi fácil, o começo em Recife não foi. Para mim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, mesmo estando debaixo da palavra do Senhor. Vai ter sim momentos difíceis, vai ter sim momentos que você vai chegar a questionar o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Mas aí entra a obediência e entra a confiança. Eu lembro que numa dessas crises que eu tinha, de querer voltar para São Paulo a qualquer custo, eu desci do apartamento, fui dar uma volta bem em frente de casa, na orla. E lá estava exatamente no momento que eu estava passando, o pessoal da prefeitura colocando aqueles letreiros. Para quem conhece ali a região do Segundo Jardim, tem vários letreiros ali. E um dos letreiros é perto de um hotel. Não vou falar o nome aqui, porque eu não vou fazer merchandise, não. Mas é frente a um hotel. E esse letreiro, eu senti que era o Senhor que estava colocando ali. Não era o pessoal da prefeitura, porque ele dizia assim: Recife é para ficar. Todo o questionamento que eu tinha foi embora ali. Eu falei: tá bom, Senhor, Recife é para ficar. Se é tempo de ficar, significa que o propósito que o Senhor tem na minha vida aqui ainda não acabou. Hoje, Eclectos, eu tenho a plena convicção: eu não sofri, eu não sobrevivi por sorte, eu não estou aqui em Recife por acaso, e eu não passei pelo que eu passei em vão. Isso é um propósito do Senhor. E se todos vocês hoje estão aqui nesse lugar hoje, pode ter certeza, vocês não vieram aqui hoje apenas porque alguém te convidou, apenas porque você viu a chamada do culto no Instagram. Não, não é isso. Você veio aqui hoje porque existe um propósito de Deus para você estar aqui nesse banco. Existe um propósito para você estar ouvindo essa palavra. Poderia pregar outras e outras palavras, mas o Senhor escolheu ela para essa noite, para esse tempo, e para que você ouvisse. O terceiro ponto hoje da nossa mensagem é sobre exatamente isso que eu estava falando, sobre propósito. O cuidado que preserva o propósito. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Antes de Jeremias nascer, ele já era escolhido pelo Senhor. Jeremias, ele foi perseguido. Jeremias, por diversas vezes, as pessoas tentaram matar Jeremias. E tentaram até colocar Jeremias, tentaram não, conseguiram, mas não impediram o profeta. Colocaram Jeremias numa cisterna cheia de lama, para que ele morresse. Mas o nosso Deus, ele preserva o propósito. Ele preserva a vida. Ele preserva o destino. E mais uma vez, o Senhor também, ele me mostrou isso, que ele estava preservando o meu propósito. Com poucos meses de vida. Vocês devem falar: rapaz, esse cara passou por várias. Passei. Por poucos meses de vida. Meu tio, ele dirigia um carro na rodovia, como se fosse aqui a BR-101, em alta velocidade. Eu estava atrás, no colo do meu pai, quando de repente o trânsito para. E nesse momento que o trânsito parou, meu tio colide com o carro da frente. O carro dele ficou totalmente destruído. Meu pai se machucou, meu tio se machucou, e eu, que estava no colo do meu pai, dormindo, após o acidente eu fiz o quê? Continuei dormindo, sem nenhum arranhão. Eu creio que comigo que não era apenas o meu pai terreno que estava me segurando naquela hora, mas era o meu pai celestial. Era o meu pai que estava preservando a minha vida naquele lugar. E quando existe propósito, Eclectos, existe preservação. O diabo, ele pode tentar matar cedo aquilo que o Senhor vai fazer prosperar e aquilo que o Senhor vai usar lá na frente.
Salmos 118, lá no versículo 7, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Se você está aqui hoje respirando, é porque existe um propósito maior sobre a sua vida. O seu propósito, ele não acabou. O seu propósito, na verdade, ele está só começando. Talvez ainda você não percebeu, ou talvez você não deu créditos ao Senhor. Quantas vezes, quantos livramentos o Senhor já fez na sua vida? Quantos livramentos o Senhor cuidou de você? Só que nós só conseguimos confiar em alguém de verdade quando a gente tem um relacionamento diário com essa pessoa. Quanto maior a intimidade, maior é a confiança. É assim na nossa vida, é assim no nosso dia a dia, é assim com o seu colega. E como que não vai ser assim com o Senhor? Nós às vezes queremos confiar em Deus com a força dos nossos braços, mas a gente não tem nenhum relacionamento com Ele. Como que você vai confiar nele naquela hora que você está passando alguma dificuldade, se você não se relaciona com o Senhor, se você não conhece? Deus não é diferente. Se você não passa tempo com Ele, como que você vai esperar confiar nele? A verdade é simples. Confiança, ela nasce na intimidade. Em intimidade existe tempo. Com o que você está gastando tempo hoje, Eclectos? Será que é nas redes sociais? Ou você está gastando tempo com o Senhor? Quantos minutos você está passando na presença do Senhor? E é interessante que a gente sempre fala sempre a mesma coisa, mas eu não tenho tempo. Não é sobre ter tempo, é sobre questão de prioridade. O que está sendo prioridade hoje na sua vida? Com o que você está gastando tempo? A prioridade sempre tem que ser o Senhor. Coloque o Senhor sempre como prioridade na sua vida. Não existe aquela questão, é Deus primeiro, família. Não, é Deus em tudo. Deus, Ele tem que ser o primeiro no meu relacionamento, porque quando Ele é o primeiro no meu relacionamento, eu me aproximo do Senhor e também eu tenho paz, eu tenho prazer em estar com a minha esposa. Eu começo a viver a alegria do Senhor na minha vida quando eu estou perto dEle. A questão é que Deus, o que Deus tem sido na sua vida? Será que Ele está sendo a prioridade realmente? Ou será que a gente está falando só da boca para fora? Olhai para as aves dos céus, vosso Pai Celestial as alimenta. O cuidado de Deus, Ele trouxe exatamente onde Ele queria que você estivesse. O cuidado de Deus, Ele não termina no livramento. Ele nos direciona, Ele nos preserva e Ele nos conduz até o nosso propósito. Quem permite ser cuidado por Deus, quem entrega o seu caminho a Ele e aprende a confiar 100% nele, ele nunca vai estar perdido, mas sempre vai estar sendo conduzido. E eu posso te falar uma coisa: ser conduzido pelo Senhor não tem nada melhor do que isso. Ele pode te colocar em momentos difíceis, momentos que você vai se questionar, mas Ele nunca solta da sua mão. Se nós segurássemos na mão do Senhor, nós falharíamos, mas não, é Ele que está segurando na nossa mão, é Ele que está nos conduzindo. Vale a pena, Eclectos, depositar a confiança no Senhor e entregar o controle de tudo nas mãos dEle. Te convido agora, fica de pé no seu lugar. Deus está nos chamando nessa noite a entregar o controle na mão dEle. Deus está nos chamando essa noite para entregar tudo aos pés dEle. Deus está nos chamando essa noite para tirar o controle das nossas mãos e falar: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Senhor, eu sei que é o Senhor que está cuidando da minha história. Eclectos, com seus olhos fechados agora, começa a falar com o Senhor, começa a entregar para o Senhor tudo
tudo aquilo que está preso nas suas mãos. Comece a entregar para o Senhor o seu trabalho. Comece a entregar para o Senhor a sua angústia. Eu sinto muito forte no Espírito que tem pessoas passando por medo. O espírito de medo, ele não é do reino de Deus. E eu declaro agora sobre a sua vida: espírito de medo, bato em retirada agora no nome de Jesus. Esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é teu, Senhor. Abre a sua boca, Eclectos. Começa a depositar a sua confiança nos pés do Senhor. É Ele que está guiando o seu propósito. É Ele que está guiando a sua vida. É Ele que está guiando o seu chamado. Oh, Senhor. Nós depositamos, Senhor, confiança 100% em Ti, Pai. Não pelo que Tu faz, Senhor, mas pelo que Tu és na nossa vida, Pai. Nós entregamos, Senhor, tudo aos Teus pés. Entregamos, Senhor, a nossa vida, Pai. O Senhor é aquele que cuida, Pai. O Senhor é aquele que direciona, Pai. Nós queremos sim viver a Tua plenitude nesse lugar, Pai. Oh, Senhor, derrama, Senhor, uma unção nova, Pai. Derrama, Senhor, o óleo da alegria, Pai. Derrama vinho novo sobre o Eclectos essa noite, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti, Pai. Oh, Senhor, venha mais com a Tua presença nesse lugar. Oh, rakatara socototototo, chorequete rakatara preservou a vida de Moisés, o Deus que preservou a vida de Jeremias, Ele está aqui nesse lugar. O Deus que fez milagre na minha vida, o Deus que me curou e me sarou, Ele está aqui nesse lugar. Eu quero te convidar agora, Eclectos. Se você tem qualquer enfermidade, levanta a tua mão agora que a gente vai orar por você. Estou te vendo. Você que já é da casa já sabe, você que está nos visitando agora, a gente vai orar por essas pessoas, a gente vai impor as mãos sobre essas pessoas. Na Zion a gente não impõe a mão na cabeça da pessoa, então você vai colocar a mão sobre o ombro dela, e antes de você orar, você vai perguntar o nome dela, porque você é uma pessoa educada. Você vai perguntar para ela qual é a enfermidade que ela tem hoje. Pode ir, Eclectos. Permaneça com uma mão levantada nessa hora, até que uma pessoa chegue em você.
vai começar agora a agradecer o Senhor pela presença dEle nesse lugar. Você vai entregar palavras de gratidão ao Senhor, palavras de exaltação ao Senhor. Comece a levantar sua voz agora. Comece a trazer ao Senhor mais a presença dEle nesse lugar. Você vai começar agora, Eclectos, a declarar cura 100% sobre essa vida agora, no nome de Jesus. Você já sabe o que ela tem, agora começa a declarar cura 100% sobre ela, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha com o teu reino sobre esse lugar, Pai. Eu oro, Pai, eu oro agora, Pai, por uma cura 100% sobre toda enfermidade nesse lugar, Pai. Eu oro, Senhor, para que todo espírito do medo também bata em retirada agora no nome de Jesus. Ansiedade, depressão, bata agora em retirada no nome de Jesus. Nós declaramos cura 100% no nome de Jesus. Ser curado no nome de Jesus. Eu declaro fora enfermidade agora no nome de Jesus. Cura 100% agora no nome de Jesus. Enfermidade, bata em retirada agora no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pergunta para ela agora, de 0 a 10, qual que é o sintoma da dor ou da enfermidade que ela tem? Se você sentir um toque do Senhor agora, e não de 8 a 10, se você está com sintoma de 8 a 10, se você sentiu que foi curado, de 80 a 100%, levanta a sua mão que eu quero ver. De 80 a 100%, levanta a tua mão. Glória a Deus, estou te vendo. Isso é o Senhor. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que preserva, Eclectos. Uma vida foi salva, uma vida foi curada aqui hoje. Celebre, celebre mais forte. Aplauda o Senhor, porque é Ele que faz, não é nós, mas é o Senhor que cuida de tudo, é o Senhor que preserva a vida. Mas eu creio ainda, eu creio que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor tem um encontro marcado aqui conosco nessa noite. Eu sinto do Espírito que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir na frente, o altar está livre, está liberado. Só não fique calado. Comece a entregar tudo nas mãos do Senhor. Todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade. Deposite 100% a confiança no Senhor agora. Deposite 100% a confiança no Senhor, Eclectos. Aumenta a voz, derrama sobre o Senhor agora. Vamos mais fundo. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele marcou esse encontro contigo nessa noite. Ele quer encontrar você aqui nessa noite. Então aumenta a tua voz e derrama a tua confiança nele. Deposite no Senhor toda a sua confiança. O Senhor tem um encontro contigo agora. Derrama mais, Senhor.
você está agora, depois dessa palavra, ainda com os olhos fechados, ainda rendidos ao Senhor, começa a agradecer nesse momento, porque assim como o Senhor estava ministrando o nosso coração, é Ele quem preserva a vida, é Ele quem traz destino, é Ele que nos coloca no propósito e nos alinha de acordo com o plano e com a vontade dEle para nós. Então, onde você está, Eclectus, levanta a sua voz, começa a agradecer ao Senhor, porque não existe coincidência, porque existe um plano do Senhor para você nessa noite. Então se coloca nesse lugar. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque ainda que a nossa mãe e o nosso pai nos abandone, o Senhor não nos abandona. E se você está aqui hoje e você se sente abandonado, eu declaro a palavra viva do Senhor, que o Senhor não te abandona, o Senhor não te esqueceu. Então sim, Deus, nós te agradecemos pelo teu amor fiel, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor incomparável. Deus, nós nos rendemos nessa noite a ti, nós rendemos os nossos melhores dias, nós rendemos a nossa juventude, nós rendemos a nossa casa, nós rendemos a nossa família, nós rendemos o nosso coração, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Deus, o Eclectus confia em ti, o Eclectus confia em ti, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem foi tocado essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, o nosso culto está encerrado. Que Deus te abençoe. Agora no final vocês vão perceber que a gente tá vendendo espetinho lá fora. Então também aproveitem esse tempo, comam, vamos viver comunhão e família juntos. Amém? E amém. É isso. Boa noite.